E vamos lá. Eu tenho que te mandar os links das últimas aulas, né? Ah, é verdade, né? Ficou faltando, porque eu tô. Aí eu começo. Como fala? Assistir de novo é muito bom reassistir também. Dá uma. É Nossa, é muito bom. importante. Então, Eu hoje tô vamos reassistindo algumas. seguir. Vamos lá. Oi? Não, tá falando coisa que não é nada a ver do tema. Não, hoje vamos seguir então o eixo central do ser, mas falar sobre a vocação, né? O chamado do ser. Aham. Então, vamos olhar um pouco sobre essa questão da vocação e os pilares que compõem, né, a vocação, tá? Como normalmente a gente pensa, né, que na cabeça do ocidental comum, né, existe vocação que está relacionado a alguma questão espiritual, né? Normalmente vocação é vocação de algo espiritual, vocação de ser monge, vocação de ser padre, freira e por aí vai, né? Então, às Uhum. vezes confunde a questão de vocação com profissão, né? Então, se fala mais de profissão, qual é a minha Ah, tá. profissão, né? Então, a gente vai ver que tem essas duas coisas, né? Vocação, profissão, né? Uma coisa está relacionada à outra, mas não necessariamente a vocação está Igual. relacionada a uma profissão, né? Tá. Daí a gente Faz sentido. vai, ao longo do nosso encontro, nós vamos também separar, né, esses termos que por vezes se confundem, né? Vocação, profissão, trabalho, né? Então isso é Uhum. importante a gente saber. Mas como vocação, e aqui sim, né, independentemente da crença, nós estamos falando, né, do chamado do self, chamado do ser, da nossa essência. Consequentemente, nós estamos falando da dimensão noológica, né, a dimensão espiritual do ser humano, né? Então, eu vou trazer a parábola de Jesus quando ele fala sobre a parábola da figueira, que é uma parábola que traz essa questão da vocação, que é importante, né, para a gente pensar e refletir sobre a vocação, tá? Uhum. Na parábola da figueira tem duas vertentes na Bíblia. Tem a vertente dentro do Evangelho de Mateus e dentro do Evangelho de Lucas, e que são parábolas diferentes. A de Mateus, ela vai ser aquela parábola que a maioria das pessoas conhece, que é quando Jesus condena a figueira, né? Que é por a figueira não estar dando Tá. figo, ele condena ela. A parábola de Lucas não tem nada a ver com a parábola de Mateus. Ele conta uma outra história em relação à figueira. E é essa que nós vamos buscar aprofundar um pouco para falar sobre vocação, tá? Então ali tá, já deixei ali o capítulo, os versículos, se quiser dar uma lida também. Então, Jesus falou para os seus apóstolos: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele foi procurar fruto nela, mas não encontrou. Então disse ao viticultor, que é quem cuida da, das plantas ali, das árvores, né? Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a, porque deveria ela continuar ocupando inutilmente a terra? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa por mais um ano. Vou cavar ao redor dela e adubar. Se der fruto no próximo ano, tudo bem. Se não, então o Senhor poderá cortá-la, né? Então, essa aqui é uma outra vertente da parábola da figueira. Então, aqui nós vamos pegar alguns símbolos dessa parábola, né, e trazer a reflexão, né, sobre o que essa parábola quer falar sobre a nossa vida humana, o nosso estar no mundo, Uhum. né? Então, primeiro, o dono da vinha, né, que é a voz da cobrança interna ou externa, que exige que sejamos produtivos e encontremos nosso caminho. Pode simbolizar a sociedade, a família ou até mesmo a nossa própria autoexigência.
O dono da vinha que também traz essa questão da onde nós estamos instalados. Porque para nós estarmos no mundo, nós precisamos estar em algum lugar. Então, para a figueira poder ser figueira, ela precisa estar em algum lugar. Senão, não tem como a figueira ser figueira e nós sermos quem somos, né? Então, nós nascemos num meio, numa sociedade, numa cultura, numa família, né? E da mesma forma, não tem como nós sermos quem somos se não há um centro dentro de nós que representa a pessoa que nós somos. Lembra que nós falamos da substância, né? Que representa essa substância com um potencial a ser realizado, né? Então, assim como a figueira, a substância dela é ser a árvore figueira. Ela tem o potencial de dar Ah, sim. figo, né? Então, essa substância por si só, ela cobra uma exigência de ser. Então, perceba que ao vir ao mundo, nós temos sociedade nos exigindo, família nos exigindo e o self nos exigindo. Uhum. É uma cobrança tripla. Te vira nos 30, né? É mesmo. Tanto é que, se a gente vai pegar, por exemplo, dentro da doutrina espírita, né? Seja quando a gente desencarna e vamos para o plano espiritual, ou seja, através do, da, do, das conversas, dos diálogos, por exemplo, que o Chico Xavier tinha com Emmanuel, que ele falava, né? Trabalho, 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 né? Então, a vida espiritual não é aquela de sentar ali nas nuvenzinhas, né? E ficar de boa, tocando uma harpa, uma flauta, né? É, digo que não. Né? No primeiro encontro com Ai, Emmanuel, o que ai. que o Emmanuel diz para o Chico, né? Se tu quer seguir esse caminho, tu tem três regras: disciplina, 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 né? Porque o caminho é árduo, né? Dentro do Kung Fu, por exemplo, a Faz todo palavra Kung Fu, ele sentido. vai trazer justamente isso, né? Nada adquirida por trabalho árduo. Isso significa Kung Fu. Então, Kung Fu não é só arte marcial. Então, se tu faz bem feito, né, é aquilo que tu se propõe a fazer, tu tá praticando Kung Fu, né? Então, o Olha Kung que Fu, ele interessante. é esse caminho da vocação, é esse caminho de revelar, né, o suprassumo de quem tu é, né? Essa é a filosofia mais secreta do Kung Fu, que é pouco divulgada. Eu sei porque eu pratiquei alguns anos de Kung Fu, daí o mestre trazia esses ensinamentos também, Não, né? não invento. Então, quando nós estamos no mundo, nós sempre precisamos entender isso. Existe um dono da vinha, né? Existe algo dentro de mim que é dono dessa vida, né? E esse dono quer que a sua substância, aquilo que é plantado, vingue. Sim, Então, seja a sociedade, família, o self, né? Deus, curso de evolução é evoluir sempre, não? Ou seja, tem uma exigência sim. dentro de nós de evolução, né? Do despertar. Querendo ou não, nós vamos seguir esse caminho, tá? Então, sempre interessante a gente pensar nisso, porque senão a gente entra, né, em interpretações do caminho espiritual, onde o caminho espiritual é fácil, é conforme os meus desejos, né? Mas não, existe uma lei dentro do caminho espiritual, existe uma lei do desenvolvimento humano, né? E essa lei, primeiro, traz isso. Nós nascemos dentro de uma sociedade, de uma família e Sim, com uma substância, uma essência que nos exige ser algo. A grande questão é, para a faz sentido. sociedade, ser outra. Já. E para o self, para Deus, outra. Qual das exigências nós vamos seguir? Qual é aquela que vibra É, mais?
com a saúde, com o crescimento, né? É. Lembra aquilo que a gente conversou, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessas regras, né? A gente olha que, existe uma lei, uma regra, né? Aqui tem duas formas de olhar para isso. Uma forma generalista, que nós estamos falando do ser humano, né? Uhum. Então, a sociedade quer que tu seja um ser humano, mas de uma forma generalista. A família quer que tu seja algo, Sim. né? Mas ninguém está perguntando qual é a tua forma de ser. E esse é o grande desafio, de a gente conseguir transcender a sociedade, a família e encontrar a nós mesmos, para É. voltar à sociedade, à família, Sim, 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 sim. né? Que nem Buda. Aham. Buda ele sai da família, passa por toda a Isso. sua jornada de transformação, mas retorna. A Eu gente não só sabia que ele tinha sabe, retornado da família. a gente só É, eu sabe não da história sabia. que ele abandona a família. Não, Isso, só isso, até aí. Ela não, abandona, vai, se ilumina, tem os seus discípulos e tal, e é não. isso. Não. Ele não se mantém casado, mas ele retorna à família, né? Então, o irmão dele, o filho dele são grandes seguidores dele, né? Então ele Legal. tem esse Não cuidado sabia. desse resgate, mas sendo agora um indivíduo, uma pessoa iluminada, É, autêntica, individuada, né? autêntica. É. Então, qual é a exigência que nós estamos cumprindo? Mas há uma exigência, tá? Então, esse é um primeiro ponto da parábola da figueira, que nós precisamos ouvir essa exigência que está dentro de nós e que se tu não ouvir, tu vai ser, né, exigido externamente, tá? Aí a gente pega a outra parábola, que é a parábola de Jonas, aquela exigência dentro dele dizendo vá Sim. para Nínive, né? E quanto É isso mais mesmo. a gente nega essa exigência, mais a gente se perde, né? Então, o segundo símbolo que aparece na parábola é a própria figueira, né? Que simboliza o indivíduo que tem um potencial interno, mas que por alguma razão ainda não conseguiu expressá-lo plenamente, plenamente no mundo, né? Então, aqui está o indivíduo diante, né, de um dono, seja a sociedade, o sítio que ele está, a família que está na expectativa daquela figueira vingar, né? Seja a essência daquela figueira querendo se tornar, né, potência, querendo se mostrar, né, através dos figos, né? Mas ainda não consegue expressá-lo plenamente no mundo. Então, quantos de nós, por vezes, sente essa autoexigência ou exigências do meio e não consegue se expressar plenamente, né? Então, a figueira, esse indivíduo, ele traz a reflexão: o que está acontecendo que me impede de me expressar plenamente diante dessas exigências? Por que que eu não consigo expressar a minha essência, aquilo que eu sou, ou por que que eu não consigo expressar as exigências externas? Aonde que eu estou me perdendo? Talvez muitas vezes é essa esse deslinhamento entre o que eu sou e o que a sociedade espera. Já que eu não sei quem sou, eu vou mais pelo que a sociedade espera. Quando eu começo a Bem comum. descobrir quem eu sou, né, eu começo a alinhar mais com aquela vida Sim, que faz sentido para mim, faz todo né? sentido. Mas lembre-se, para viver essa vida precisa de disciplina, disciplina, disciplina. Como dizia Mano, né? Para ter uma habilidade refinada é requerido um trabalho árduo. Então, o terceiro símbolo que nós temos na parábola é o próprio viticultor, né? Que representa
a parte cuidadosa em nós, ou alguém que acredita e nos apoia no processo de encontrar nossa vocação e sentido da vida, né? Então, aqui o viticultor, é um símbolo do terapeuta, né? O terapeuta é aquele que a pessoa chega no seu consultório perdida, desacreditada em si e na vida, e assim como o viticultor na parábola, a gente diz: não, não corta a árvore antes da hora. Vamos cuidar dela de uma forma que não foi cuidado antes. Vamos prestar atenção em questões que não foi prestar atenção antes. Vamos valorizar o que não foi valorizado. Aí, depois de todo esse percurso, que ele diz ali 1 ano, mas para simbolizar que é um percurso longo, né? Sim, Depois de todo esse percurso, aí tu decide o que tu faz. Mas primeiro se permita se conhecer. Primeiro se permita entrar nesse processo de encontrar a tua vocação. Porque até então tu estava perdido no meio, até então tu estava sem adubo. Quem é que estava cuidando da tua essência? Quem é que estava nutrindo a tua alma, a tua substância? Que é o que propõe um viticultor. Não, vamos dar um tempo, deixa eu adubar essa substância que não está vingando, essa essência que não está se mostrando em forma de figo, né? Então a gente sempre tem que lembrar disso. Se a minha vida está perdida, né? Eu estou vivendo sem sentido, não tenho propósito, não me achei, não me encontrei. Será que eu estou cuidando de fato de mim? Será que eu estou me conhecendo, me permitindo entrar nesse processo de autoconhecimento e despertar? Será que eu estou olhando para as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, para tentar entender como dar a volta por cima? Ou eu simplesmente me sujeitei à pressão externa, né? À confusão que tá tudo isso, e sou submisso a essa realidade caótica. Então, o viticultor é esse aspecto dentro de nós, essa exigência dentro de nós, que pede para nos cuidar. Tu precisa cuidar desse chamado que está aí dentro. Tu precisa adubá-lo, né? E que cedo ou sim, tarde sim. esse viticultor vai Vai, despertar, vai vai, aparecer, né? vai aparecer. Vai dar. Eu começo a ficar Oi? insatisfeita, né? Que às vezes a gente faz o que é fácil, né? Às vezes a gente faz o que, me chamou para trabalhar ali, é bem comum a gente ir caindo e você não sabe quem você é, então qualquer coisa serve, né? Tudo ajuda, né, a progredir, tudo ajuda de certa forma. Mas a gente não faz escolhas, muito difícil fazer escolhas conscientes, né, do que ressoa mais com a nossa alma, que ressoa mais com a nossa essência, né? Aí seria um outro passo. É. Mas nós temos como é que eu posso dizer, um mecanismo dentro de nós chamada angústia. A Uhum. angústia é a ferramenta do viticultor, né? Desse dentro de nós que quer cuidar da nossa essência, né? Que quanto mais tu se afasta dela, mais vai apertando o peito, vai apertando, vai apertando, vai apertando, né? Chega uma hora que o incômodo é tamanho que só te Sim. resta parar e tal. O que que tá de errado aqui? Vamos ter que resolver isso que não tá legal. Né? É interessante, né? Porque se não tivesse isso, como seria, né? É, Se a gente não se brecasse, né? A gente, pelo menos, tem todas as possibilidades. A gente só não tem a compreensão, né? Mas tem todos os sinais, né? Os sintomas. tem. A obra é perfeita. Por mais que É o doido. ser humano quisesse sair do paraíso, né? Mas nós temos tudo o que precisamos para voltar, né? Sentido. Todos os sinais, ferramentas internas que vai nos, de alguma forma, dizendo, ó, tá quente, tá frio, tá quente, ó, tá mais perto, tá se afastando, né? E aí a gente pouco para cuidar desse sinalzinho chamado angústia. Por isso que hoje tu vai perceber muito em consultório as pessoas trazer
sentindo um aperto no peito, uma angústia. E a pessoa já não sabe o que é angústia, o que é ansiedade. A gente precisa sempre fazer esse trabalho de educação em saúde, né? De psicoeducação que a gente, Uhum. para ajudar ela a entender, olha, essa angústia aí que tu está sentindo é um sinal que está faltando algo na tua vida. O que está faltando aí dentro? Né? Que adubo está faltando, que é o chamado do viticultor. Tu precisa nutrir a tua terra. Né? E que Posso continuar falando. humano é justamente isso. Humano precisa de adubo, né? A palavra humano vem de humus, que é terra fértil. Só que a terra só se torna fértil com o ser. Por isso, ser humano, né? Nós só somos a partir do ser, senão uma terra árida, né? Por isso que o ser humano ele é um projeto em construção, porque nós não nascemos com a essência já manifesta, assim como os Não, é. animais irracionais. Nós precisamos é o encontro do ser para cada vez mais fertilizar a nossa terra e revelar a pessoa que somos de fato, tá? E aí outro símbolo que aparece na parábola é os 3 anos, né? Que simboliza o tempo da busca, que viver a vocação é um processo que pode demorar e nesse interim há dúvidas e frustrações, né? Na parábola há 3 anos, 4 anos, né? Porque depois o viticultor pede mais um ano, né? Mas poderia ser 5 anos, 10 anos, 1 ano, 2 anos, né? A questão aqui é que a parábola, né? O Jesus, quando traz a parábola, ele nos traz para uma realidade que é muito importante. Olha, quando tu empreende o caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do despertar da tua essência, né? Isso leva tempo, Sim. É, sim, né? faz todo sentido. E as principais virtudes que tu vai precisar ter ao longo de todo o caminho é disciplina. Não vou repetir mais 2 vezes disciplina, mas tu já entendeu. Não, mas pode, mas pode. Pode. É uma coisa. Disciplina, paciência. E nós só temos paciência porque há esperança, que é outra virtude, né? A esperança é aquela estrela que nos guia, né? Que nos Não diz sabia que que há um faz. fim na jornada, que há um porquê dessa jornada. Então tem esperança. E essa esperança vai alimentando a fé, que é esse entusiasmo, né? Cada vez mais estar em Deus. Entusiasmo é em Theos, né? Em Deus, né? E esse entusiasmo alimentado pela fé, que é alimentado pela esperança e que vai sendo reforçada com a paciência, com a disciplina, com a constância, né? Nós vamos cada vez mais nos refinando enquanto ser humano, amadurecendo como pessoa. Daí a gente começa aquele processo que a gente viu anteriormente, né? Que é o processo de amadurecimento do nosso caráter. Quanto mais o caráter amadurece, mais revelamos a substância que nós somos, a essência que eu sou, né? Então, esses 3 anos representa justamente isso. Tenha paciência e persista no caminho, porque essa é a primeira prova para a É, gente é, despertar para a nossa vocação. é Diga. complexo, né? Porque você vai fazendo terapia, vai fazendo terapia, vai fazendo autoconhecimento. E de repente você vai encontrar coisas que você gostaria que fosse diferente. Fala, puxa, isso aqui eu gostaria de fazer desse jeito. Aí você já sabe, mas aí você precisa de disciplina, paciência, porque a coisa. A árvore não cresce de um dia para o outro, né? É um percurso, né? E aí esse percurso é angustioso, né? Você fica, puxa, Uhum. mas eu já queria estar lá e eu tô aqui, eu já sei disso. É interessante. Mas É, é uma arte, né? E aí a gente vai desenvolvendo outras virtudes, né? Pra você é. conseguir chegar e conseguir realmente ser quem você veio a ser. É uma arte. Uhum. Exatamente. E tu só vai conseguir, né, desenvolver essa arte
e de fato viver a própria vocação na medida que tu vai aprofundando no autoconhecimento e descobrindo a tua essência, as características da tua essência. Lembra do tripé, né? Os três pilares que embasam a psicoterapia centrada no ser. Na medida que tu vai também alinhando, organizando o teu inconsciente diante do eixo central de conflito. Porque chega um ponto que tu até sabe a tua vocação, mas tu nunca vai de fato vivê-la, porque na medida que tu vai viver a tua vocação, tu se sabota, Hum, né? Aí a gente pode entrar nos medos de Jonas que o Jean-Yves Leloup escreve lá no livro que tu tá lendo ou já leu, tô né? O lendo. caminho da transformação, se eu não me engano, né? Eu acho que é assim mesmo. O título, Boa. né? O título. Eu acho que é por aí. Está ali, É o, tá ali no é o quarto. caminho caminhos da realização. Tá. Caminhos da Tava realização. próximo. É. O caminho da transformação, que a autotransformação é um outro livro muito bom, que um dia a gente pode se debruçar sobre ele, né? Que é do Patchwork, né? Da Eva Pierrakos, que é bem interessante a gente saber um pouco mais sobre esse caminho. Mas isso aí são cenas para um próximo Legal. capítulo, Uhum. Capítulo. tá? Então, sempre lembrar isso. A gente começou nesse caminho do desenvolvimento, não se estressa com o tempo. Vai, se permita De- viver esse caminho, se entregar a ele, né? Se confrontar com os desafios, ter coragem de transcender aquilo que te gera medo, né? Que te atrapalha, né? É isso que é isso que vai te amadurecer nesse percurso, é isso que vai te nutrir nesse percurso para então tu conseguir dar o fruto que tu veio dar. Tá? Então, só voltando aqui. O interagente vai chegar no nosso consultório. Ele vai vir com uma exigência. E ele não sabe ainda o que é essa exigência. Tá. Isso me Exigência veio interna. agora, tá? O que eu vou te trazer aqui foi Hum, algo que está um vindo aqui insight. agora, então é um insight. Então, o interagente, ele vai chegar, a figueira vai chegar no nosso consultório com uma exigência. E ele não sabe essa exigência. Por não saber dessa exigência, ele vai trazer uma queixa. Entende? Toda queixa por trás tem uma exigência. Seja a exigência de um pai, de uma mãe, da família, do marido, da esposa, a exigência da sociedade, de um trabalho, ou algo mais profundo, que é quando a pessoa vem com aquele vazio existencial, porque ele não está, né, admitindo a exigência do self, né? E aí tu percebe aquele indivíduo que ainda não consegue expressar. Então, isso é muito comum no nosso consultório, toda queixa, isso aí é sempre importante pensar, porque a vocação está ali no âmago do ser humano. Eu só posso ser humano se eu consigo viver a minha vocação. Aqui nós estamos falando do ápice de ser humano, né? Uhum, Existe sim. duas partes do eixo central do ser. Existe a parte do processo de amadurecimento, ou seja, quando eu começo a me alinhar com a vida, eu honro a minha família, eu busco trabalhar, busco ajudar a sociedade, cooperar, né? Fazer parte da comunidade, né? Isso é uma parte do ser humano que está relacionado com o nosso eixo central de ser, porque o ser humano, ele é um ser de relações, né? Nós precisamos estar em comunhão com o todo, com o meio que nós vivemos. E nós estamos em comunhão com o meio, não, sentado, faça, venha, como é que é? Venha a mim o Vem a vosso minha. reino. O Oi? reino. Seja... é isso aí. Vem a minha, o reino. Seja Né? feita a minha vontade.
exatamente. Aí as coisas começam a degringolar, né? Então, ser pessoa na comunidade é tu estar ali, né, proativo para ajudar, para ser útil, né? E isso vai te edificando, vai te engrandecendo como pessoa. Isso é um aspecto de ser uma pessoa madura. O outro aspecto de ser uma pessoa madura que está relacionado com o eixo central do ser é a vocação, que é algo mais profundo, entende? É ali é onde tu vai dar o teu figo, ali é onde tu vai dar a tua fruta de fato, né? Então, dentro do consultório, a gente vai observar sempre isso, essa exigência de ser, né? E essa exigência é organizar a vida, ou seja, eu preciso organizar a terra, que é o que, né, adiantando um pouco aqui, o tempo extra e o adubo que o viticultor pediu, né? Então, o terapeuta ele precisa observar isso, que aquela pessoa ela não está no momento ainda de ficar pensando em vocação, né, em essência, não, ela precisa organizar a vida, que é Faz o sentido que ter esse tato para ver em qual momento se encontra, né? Porque às vezes vem é, muito bagunçado e aí precisa de ordem, de organização, rotina, todos os exatamente. pilares iniciais até chegar, falar, puxa, agora a gente vai chegar. É que É. a gente vai na terapia, a gente vai achando que a gente não vai sofrer. A minha última aula falou sobre isso, no outro curso, muito bom. Ele falou assim, ó, a terapia tá dando certo quando as coisas estão dando errado. Como assim, né? O paciente já ficando triste, coisas que ele nunca se permitiu sentir. Ele tá descobrindo outras camadas que ele sofre e tal. E aí ele fala, puxa, fez todo sentido, né? Porque a gente vai pra ficar. Aí você, terapia não é pra ficar só aliviado. Ah, sair da terapia aliviado. Falou, ixi, então aí não é bem assim, não. Vai sair pior e isso vai fazer parte, porque você tá mexendo em coisa muito profunda, você tá mexendo em lugar que é desconfortável, e isso é bom, isso quer dizer que tá progredindo. É complicado isso aí, hein? Não É, era isso que eu não, não paguei pra isso, não, não foi isso aí combinado. não é fácil, né? Tem um, Né? tem um meme, um vídeo, alguma coisa que diz, né? Tá, mas eu tô te pagando para tu me dar as respostas, né? Por que que tu não me dá as Ai, joia. respostas? Por que que tu não faz o que eu, né, o que eu quero que tu faz? Né? Não, não é assim. A resposta não tá Não. na gente, né? Tá no paciente, Tá no paciente, né? exatamente. Ele que tem que Não, enfrentar os é muita conflitos. projeção, né? Muita projeção. É É, complicado, né, gente? Vou decidir pela sua vida. Pera lá, vamos lá. Aí tem um aspecto é, complexo aí, né? Complicado. exatamente. Que nem hoje uma interagente mandou mensagem que tinha que fazer uma escolha ali, daí conversou com o professor dela para fazer uma parceria e ela perguntou se ela fez certo essa Ah, parceria, entendi. né? Daí eu disse, olha, para mim tu fez certo se tu acha que tu fez certo. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, ótimo. Ela não Ai, ai, respondeu ai, ainda, ai, quero ver o que ai. ela vai responder depois, Ai, né? ai, 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 Eu não ai. posso dizer o que é certo ou errado. Uma que eu não conheço essa pessoa que ela tá fechando parceria, Aham, né? aham. E outra, ela precisa Ela escolher fez. para aprender, né? Era isso que eu ia falar. Ela fez certo de qualquer forma. Que se der errado, vai ser bom pra terapia. Né? Porque aí vai mexer com É, outras coisas. Vai, no a certo ou gente no tem que cuidar errado, vai muito sempre. isso, de cair na armadilha de dar respostas, né? De É, dizer né? o que tem que fazer, qual é o caminho, né? Eu lá nos tempos idos, quando eu era muito jovem dentro desse caminho terapêutico, né, da clínica, uma vez eu aprendi isso na marra, dentro do consultório, né? Nunca vou esquecer isso, foi um grande aprendizado para mim que eu, opa,
né? Preciso me policiar nisso, não posso cair nessa armadilha egóica de achar que eu sei o que é melhor para o outro, né? Então eu estava atendendo É, aham. uma guria e ela estava passando por um ciclo de relacionamentos ruins, repetindo padrões, não sei o quê, né? Então ela sempre entrava num relacionamento onde que as circunstâncias da relação dizia que não ia dar certo. Só que ela não enxergava isso, né? Ela passou, lógico, a Hum, enxergar com o tempo, né, tudo. E lógico, eu fui por essa linha de raciocínio. Mas para tu ver que a gente tem que cuidar até mesmo se tem uma lógica no raciocínio, né? Eu disse para ela, e daí ela começou a namorar com um rapaz, né? E esse rapaz mora aqui é Porto Alegre, ele mora em, em Passo Fundo, dá umas 4, 5 horas de viagem. É interior ah, do tá. interior aqui do estado, né? E aí eu não me lembro muito bem como eu disse, porque faz muito tempo, né? Mas eu sei que deu a entender que eu disse para ela, bah, tu tá entrando Que numa medo. furada. Tá percebendo que tu tá repetindo padrões, né? E aí tu tá começando a criar aquelas expectativas para uma coisa que não vai dar certo. E aí eu expliquei ainda por que que não vai dar certo, né? Porque tu quer Uhum. casar, né? Tu vai sair do teu emprego que tu tá, porque ele não vai sair do emprego dele. Ele trabalha na RBS, que é a Globo aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu recém começou o teu. E aí, na outra consulta, ela ficou com o cara, né? E ela disse pra mim, Léo, tu é um baita profissional, eu gosto muito de ti. E vou te indicar sempre. Mas eu não me sinto à vontade de continuar contigo porque tu tá me dizendo que eu não devo ficar com a pessoa que eu gosto. Por mais que tu Olha, possa ter razão, essa nesse escolha é minha. momento. E aí ela parou o processo terapêutico e hoje eles estão casados. Caramba, veja. Entendeu? Doido, né? Bati 10 vezes na minha boca. É, mas fez muito sentido. Você falou, puxa, você vai namorar à distância. É todo coerente, você tá seguindo um padrão, meu Deus do céu. E aí você se perde nisso também. Você não sabe. Ai, complexo, hein? Né? Mas o que que Sim, é o é fácil. correto aqui? É, Né? O que que é o correto aqui? Depois, lógico, eu levei para esse caso para o meu professor, supervisão, tudo, né? E o que que é sim, o sim. correto? É de tu trazer o contexto e perguntar, diante disso, o que que tu quer fazer? Ponto. Tá. Aham, aham, aham. Você Ela sabe que é disse, distância. A gente tem algumas coisas que estão acontecendo. Então, você me falou do ponto de distância. "Uhum, A gente percebe que tem algum padrão, talvez, mas o que que você acha? Como você vai? É tipo isso, né? Jogar, né? é, Você pode exatamente. trazer, né? Você deve trazer os pontos e ela ver se é coerente ou não, né? É, exatamente. E aí a escolha é dela. A gente nunca, É, enquanto é, é. terapeuta, pode privar a pessoa da sua própria escolha, por mais errada que esteja. E aí, numa outra oportunidade, porque, né, o plano espiritual é muito sábio, vai nos colocar na mesma enrascada para ver se a gente aprendeu. Eu falo plano espiritual porque eu te conheço, né? Senão eu nunca falaria sobre isso. Sim, sim, sim. Você vai Sim. saber das crenças da pessoa. Vem um cheirinho de algo caramelizado agora aqui. Ai, meu Nossa, Deus. delícia. É bom. E aí, e aí veio uma outra oportunidade de uma guria que estava numa relação abusiva, né? E não era a primeira vez, estava repetindo um padrão, tudo, né? E no processo dela de tomada de consciência, ela terminou com o rapaz, né? Aí dentro de mim eu, é isso aí, tá avançando, tá indo, show de bola, tá se percebendo, quebrando padrões, beleza. E aí ela conheceu um outro rapaz, né? Bem diferente, saindo do padrão que ela estava acostumado, já mostrando uma evolução. E aí deu 2 semanas, ela voltou com o anterior.
né? Hum, é, E aí eu aceitei a escolha dela. Não entrei em é. questões morais, éticas. Não, minto, minto, pior. Ela estava ainda com o rapaz, esse novo que ela conheceu, e teve uma recaída e ficou com o ex, Ai, que bagunça. né? Vou pedir só uma licença que esse cheiro Tá, caramelizado tá ficando o cheiro de tá queimado, de tá? sacanagem. Ah, tá ficando de queimado? É, gente, Muito boa. voltei. Bah, ainda bem que o meu Queimou olfato ou não está queimou? voltando. Eu tava sem olfato e ele tá voltando Ah, agora. você me comentou, é verdade. Você comentou no fim de semana. E eles botaram ali ameixa para fazer chá de ameixa pro Pedrinho fazer cocô, porque ele tá com dificuldade de fazer cocô, e Aham. esqueceram. Queimou as ameixas. Tá uma fumaceira lá embaixo. Oh, que dó. Ainda bem que eu fui ali ver, né? Eles estavam tudo lá na rua lá. É... Esqueceram no Ixi, fogo. Maria. É, daí você põe no fogo e fala, ah, não, rapidinho aqui, já vem aqui, aí vai fazer outra coisa, esquece, né? É Meu Deus, perigoso. que perigo. Bah, É perigoso. né? E aí, então, dessa vez eu conversei com ela, né? Sobre a escolha, né? O porquê que ela escolheu, né, ficar com o rapaz de novo, o que que ela percebeu dessa recaída, o que que ela estava repetindo ali, né? E ponto. É ela fazer as reflexões, né? A gente ajuda a criar o contexto, traz algumas informações, tudo, mas é sempre o outro que vai escolher o que fazer com isso, né? Então, às vezes a gente tem que cuidar com essas Até porque a gente armadilhas. nem sabe também as dificuldades que a pessoa precisa passar para ela realmente É, mudar de atitude, né? Tem isso, né? Ah, eu quero evitar que exatamente. sofra ou evitar. Não cabe a nós, né? A gente Exatamente. não é desafiador mesmo, faz sentido. É que Né? é, E aí, nossa, dá uma vontadezinha, né? Dá dá, uma. Ah, claro. queria só te falar rapidinho aqui. Rapidinho, hein? Fiz você tô. Vai pra esse caminho aqui que é melhor, vai ser mais É, não fácil. dá. Não é amigo, né? Amigo você pode ser amigo, você não tem responsabilidade. Amigo é outra conversa. É. Não, mas Mas faz a gente sentido. tem Hoje em dia que, faz muito sentido. né, Às vezes dá até respeitar o como você, tempo. como paciente, você fica até meio irritado, assim, você fala, puxa, mas eu achei que a gente ia ter uma troca. E aí você vê que não é assim, é uma expansão, é dentro do que. É uma expansão do que você vê, é aumentar o seu campo de visão para você tomar decisões com mais É, clareza. E exatamente. não dar a Não um resposta, mastiga. bate-papo. É. É Ah, vou outro dar a minha lugar, opinião. É, é exatamente. outro lugar. E é Né? Que difícil, foi o porque meu vamos erro com supor. aquela É, interagente. Eu acabei dando minha opinião. conta, Né? E ali quebrou a não é confiança bom, que eu mas tinha. é foda. Né? É Daí complexo. complicou ali. Mas eu acho que, não sei Faz parte, também. acontece. Faz parte. Né? Faz parte. Mas a gente está falando sobre isso porque esse é um aspecto,
né, do que a pessoa vai trazer no consultório como uma exigência de conseguir transcender o eixo central de conflito, entende? Então vai vir essa exigência, né, de transcendência, mas percebe que aqui não é uma questão de vocação. Aqui é uma questão de tu É. conseguir transcender aquilo que te sabota, que te enfraquece, para tu cada vez mais se apropriar da própria vida. Cada vez mais fazer escolhas conscientes, maduras. Então, tem esse processo de amadurecimento. E para isso, como o viticultor traz, né, nós precisamos ajudar o interagente, que é um primeiro passo do processo terapêutico, a primeira etapa, assim, grande etapa, que a gente não sabe quanto tempo, mas é justamente esse cavar ao redor. O que que isso significa? É organizar o terreno, né? Tem que capinar primeiro, tem que revirar a terra, tem que organizar a terra para o adubo poder entrar, para os nutrientes poder, né, cada vez mais deixar aquela terra nutrida, viva, saudável, para então depois, no próximo passo, a vocação. Uhum. Faz sentido. É todo um preparo até chegar lá, né? Faz todo sentido. Exatamente. Então a gente vai perceber que o eixo central do ser, né, ele vai estar todo momento no processo terapêutico. Uhum. Faz sentido. Então, o pedido para cortá-la representa a tentação de desistir, de acreditar que não há um caminho para nós, ou que não temos valor, né? Então, esse símbolo do cortar a figueira é justamente eu perder as esperanças dentro do processo. É eu acreditar que a vida é só isso. Lembra que eu falei que eu perguntava qual é o sentido da vida para ti lá quando eu trabalhava no restaurante? E aí tinha uma guria que disse, Sim, o sentido da vida é só trabalhar, pagar as contas, ter um lugar para morar, então, né? Então a gente começa a ficar submisso à sociedade, nossa, né? ao Ao sistema. sistema capital, né? Aquilo que o sistema que nós vivemos pede que a gente faça, que é trabalhar, Uhum, pagar contas, comprar, se endividar, sim. pagar mais contas, né? Ter momentos É, de ele faz lazer, de parte, mas é prazer, muito simplista, né? É muito simplista. Ele tem que ser integrado, né? Ele também não pode. Ah, eu vou viver da minha arte, se eu não tiver comida, faz parte. Tipo assim, é uma integração das duas, mas ele é muito básico, ele é muito pouco evoluído, né? Ele é muito primitivo, né? né? Exatamente. Né? Então, para uma pessoa assim, não adianta tu falar sobre vocação, né? O que E que tu é- veio fazer aqui, o legado que tu quer deixar, né? Para uma pessoa rasa, assim, podemos dizer, superficial, né? Vamos falar as palavras que precisam ser ditas, né? A gente vai trabalhar o eixo central do ser nessa perspectiva, né, de a pessoa se integrar à comunidade, que bem que ela pode fazer dentro do trabalho, como que ela pode melhorar, Hum, se melhorar como pessoa dentro do trabalho, melhorar as relações dentro do trabalho, melhorar as relações com o marido, com a esposa, né? Então é trazer valor dentro dessas áreas da vida que ela caminha, que ela está inserida, né? Então ampliar essa questão, né? Sair de uma postura de vítima, né, de uma postura de boazinha, submissa daquela realidade, né, ou autoritária, né, também daquela realidade, e passar a ser uma pessoa produtiva. O que que é a produtiva? Né? Isso é um termo utilizado pelo psicanalista Erich Fromm, que ele é um psicanalista, mas tem uma vertente mais humanista, existencial, né? E a pessoa produtiva é justamente essa, a pessoa que se insere no meio buscando construir relações de amor, construir relações virtuosas, né? Então isso já está de bom tamanho,
É, com Se a certeza. gente conseguir se engajar na realidade a partir disso, ótimo, né? Já tá show de bola, né? Mas podemos ir além, né? Mas aí vai depender de cada pessoa também. Às vezes a pessoa, nessa vida, ela tá aqui para desenvolver essa parte, né? Então a gente vai observando o dono da vinha, né? Vai observando qual é a Sim, exigência dessa pessoa, né? O que está por trás dessa queixa? O que que dessa substância, nesse momento da vida, a pessoa está pronta para revelar, né? é, faz todo sentido. Uhum. Sim, sim, cada hora vai trazendo uma coisinha, né? E é o que ela consegue carregar agora, é o que ela consegue ver agora. É, exatamente. Então, o tempo extra e o adubo é acreditar que ainda há tempo e que é necessário se conhecer, aproveitar oportunidades e buscar por aprendizados que ajudam a florescer nossos potenciais. Não adianta tu ter talentos, mas tu não desenvolve esses talentos. Tu não busca aprendizados, estar em circunstâncias apropriadas para esses potenciais se desenvolver cada vez mais, né? Se tu vai pegar grandes, né, personalidades da humanidade, né, talentosas, aquele talento e tudo que ela fez com aquele talento não foi do nada, não foi de forma fácil. Houve muito kung fu ali, muito trabalho árduo para refinar aquela habilidade, Sim. né? Então a gente precisa acreditar que nós temos esse tempo, nós precisamos de um tempo para refinar, para conhecer cada vez mais os nossos potenciais, nossas características e florescer eles, né? Aprimorar essas habilidades, adubar, nutrir os nossos dons e talentos, né? Não basta ter os dons e talentos, tem que ter o esforço, a dedicação. Não sei se tu conhece o músico Yamandu Costa. Não, acho que não. Não. Ele é um, ele é um violonista clássico aqui do Rio Grande do Sul, mas ele tem repercussão nacional. Mas, lógico, ele não é um músico pop, né? Então é normal que nem todo mundo conheça. Mas tu depois bota no YouTube Amando Costa, tu tem que ver ele tocando violão. Tu fica assim, meu Deus do céu, É, como é que ele faz isso? Né? Ele já ganhou vários prêmios de melhor violonista, né, do país, prêmios internacionais, tudo. legal. Mas daí tu vai É, tem ver gente que é o dom, né? É uma Não, ele tem, essência, né? Um negócio ele forte, tem né? um talento ali. Mas tu pega a biografia dele, ele tocava 14 horas por dia. É, mas você só consegue fazer isso se tá mexendo com o seu, como fala? Tem fogo ali, tem energia vital, tem se apaixonado, obcecado naquilo. É, É. A pessoa odeia ser mecânico. Não vai ser um bom mecânico, porque não tem que ter a conexão do amor, do sentido junto com a profissão. Se tem isso, dá fogo, dá bom. Agora, se não tem isso, vai ser interessante a luta aí. Tudo bem, anyway, de qualquer forma, precisa de ter disciplina, precisa de ter persistência, perseverança. Mas 14 horas de violão não é pra qualquer um, não, né? e ele tocava todo dia 14 Caraca, horas porque ele queria, então ele tinha uma ambição ali, né? Ele tinha é uma exigência, né? incrível. Que ele precisava desenvolver. Depois a gente vai observar que toda não é exigência, a exigência é o start, mas o comportamento que nós vamos construir para desenvolver a nossa vocação, a gente vai ver que tem alguns pilares ali, tá? Que a gente vai precisar prestar atenção, tá? Que por vezes essa ação do desenvolvimento da vocação pode até mesmo ser uma ação distorcida, como pode ser uma ação saudável.
tá? Na medida que a pessoa desenvolva, né, trabalhe o seu eixo central de conflito, tá? O eixo Uhum. central de conflito ele não é impeditivo de tu encontrar tua vocação, mas ele pode atrapalhar tanto na questão de sabotagem, ou seja, de tu não fazer o que tu precisa fazer, quanto em questões de excessos, né? O excesso para mais ou para menos, a gente pode saber que tem alguma coisa ali que está desvirtuada, tá? Mas não podemos cair de novo na armadilha que eu caí, de só porque eu sei sobre isso, eu vou dizer que a pessoa está certa ou errada. Sim. Como é que eu vou saber se a pessoa está certa ou errada? Jung fala, como é que eu vou saber sobre as vontades do self? O self tem vontade própria e nós nunca vamos saber sobre elas, a não ser quando a gente vê, quando as vontades são postas à mesa, são expressas em comportamentos, ações, situações, sincronicidade e por aí vai, né? Hum. Então isso é bem importante de a gente cuidar. Uma questão da vocação, tá? Não sei, como é que é o nome da palavra. Tu já teve alguma experiência luminosa, aquelas experiências de pico, aquelas experiências espirituais que te arrematam? Não sei se tu já passou Tipo, por algumas. de bom, você tá falando de tipo, Isso, isso. tipo, sim, retiro, coisa assim, dá pra chegar nos lugares bem legais. Já, tá. Você tá bem, tipo, você tá falando, tá bem, você tá em paz, parece que tudo faz sentido. Mas de É, meditar, de estar ali, parece que tudo se conecta, é muito louco. isso, né? Transcende o corpo, tu tem aquelas experiências de estar Parece conectado que com o todo, expande. É, expande. Tem pessoas que entram num processo de excitação também, fica muito excitada, muito eufórico, né? viva, enérgica, né? A vocação, cada vez mais que a gente se alinha com a vocação, existe muito desse processo também, né? A Faz pessoa sentido. fica excitada, fica entusiasmada, né? As coisas começam a fluir, tudo se abre e ela entra nesse flow, nesse fluxo, né? Então, são algumas características de alinhamento dessa vocação, né? Que é interessante de a gente observar em nós, observar nos outros também, né? Que a gente convive, tem na clínica, tem experiência. A semana passada, o Interagente trouxe muito isso, que a gente estava falando justamente essa Uhum. questão da vocação, né? Porque ele estava dizendo, Léo, eu não quero mais trabalhar por dinheiro. Dinheiro eu já ganho. Não faz sentido isso para mim. Eu quero saber qual é a minha vocação. E ele tá com 35, 36 anos. E aí eu fiz um questionário para ele, que eu vou fazer contigo também depois, né? Ah, legal. E que trabalha muito os pilares da vocação, tudo. E aí ele disse, Léo, quando tu me lançou esse questionário, já me veio aqueles questionários de psicólogo de carreira, profissionalizante, para ver qual é a profissão, não sei o quê, né? Que daí tu vai ali quais são as alternativas que mais marcou, que diz não sei o quê, né? E aí eu fui fazer porque tu pediu para eu fazer, ele disse. Só que quando eu comecei a fazer aquilo ali começou a fazer eu refletir sobre a vida, refletir sobre mim mesmo, refletir sobre muitas coisas. E quando eu terminei de fazer esse questionário, lógico, não é só o questionário, tem todo, né, o trabalho que a gente vem O trabalho que desenvolvendo, vem tudo, vindo, né? sim, sim, sim. É Acho que todo um florou, né? sistema, né, que está por trás junto ali, né? Só que naquele momento, para ele, com o questionário, veio aquele boom, assim, sabe? E aí ele veio, Léo, eu quero ser médico. Ele chegou para mim. Eu Olha, que comecei a ver interessante. que eu quero ser médico, né?
E comecei a pesquisar Caraca, médicos depois dos 40 anos, porque ele vai se formar só depois dos 40 anos, certo. né? E aí ele estava com muito medo da esposa dele, o que quer dizer? A esposa dele super apoiou ele, a Hum, filha também. E aí nisso já surgiu uma que louco. oportunidade de trabalho, de mudar de emprego para ganhar mais do que ele ganha, só que trabalhando menos e home office, dando Ah, oportunidade para ele sou de estudar. estudar para o vestibular, se preparar para fazer o que ele precisa fazer, né? E aí ele Puxa, olha contando se só. arrepiava Alinhou. todo, alinhou. E aí tu Alinhou. percebe que imediatamente as coisas começam a abrir. É muito louco, né? É muito louco Alinhou. isso. É muito louco. O universo abriu espaço pra dar certo, né? Tipo assim, ó. É. Caraca, olhei. Porque tu se alinhou com a tua Não, e vocação, com a ele tua foi essência. abusado, ousado isso daí. Medicina. É, Nossa senhora, parabéns. medicina, né? Não é brincadeira, não. Aí o plano espiritual vai ajudar, né? Incrível, Porque agora tu vai começar a fazer incrível. a tua obra. Essa obra maior, né? Mas existe a obra primeira, que é o estar no mundo, estar em sociedade, né? A tua atuação na comunidade que tu tá, ser ativo, né? Ajudar, né? Então isso é muito importante também, tá? Então isso é interessante de observar nessa questão da vocação. E eu já fiz vários testes sobre isso comigo mesmo, né? Eu já fiz Legal? a pesquisa empírica em mim mesmo. Toda vez que eu saía do meu trabalho de ser terapeuta e de ser professor, a vida se bagunçava toda. Era Olha que incrível. loucura. As coisas não davam certo. E aí eu voltava para atender as pessoas, né? Bum, Aham, tudo começava a fluir, que né? loucura, né? É muito louco isso. É muito louco, né? Então é É, importante a gente é, prestar atenção nessas não. sincronicidades. A gente tem exemplo aqui em casa também disso, tipo assim, igual o Kai na Japan Crystals, tentando, 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 tentando. Aí Baezes, bum, 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 tudo acontecendo, tudo indo, fluindo. Fala, gente, conversou com a pessoa 3 meses atrás, ela volta, conversou com a pessoa tanto tempo, volta. Quando faz com amor, ele entrega ali o que ele gosta, ele fala do que ele gosta. É outro lugar, assim, parece que flui. As coisas vão acontecendo, as coisas vão dando certo. É muito interessante isso, né? Quando você está no Né? seu caminho, o quanto de possibilidade que tem. Porque você tem, não sei, acho que é uma entrega também. Eu acho que a gente sente quando o outro é o que, né? Quando é o que veio para ser, talvez. Tipo assim, Uhum. parece que existe uma conexão aí diferenciada. É muito É, interessante. exatamente. E aí tem uma, vindo aqui agora, entrei num flow aqui, né, que não tem nada a ver com os slides, né? Mas, mas lembrando aqui de um ponto também muito importante, né? Há voltando para a exigência, né? Quando tu encontra a tua obra, né, tu é exigido a cada vez mais oferecer a tua obra, né? E aí temos um problema. Aí entra o processo de individuação. Porque a pessoa, antes de reconhecer a sua obra, ela é uma pessoa que vive, ela se relaciona mais na comunidade, no casamento, ela está mais ativa nesse sentido, como parceiro de comunidade. Quando a pessoa ela cada vez mais caminha para a realização da sua obra, e a exigência vai cobrando essa realização, esse refinamento, aí dá umas atrapalhadas. Por quê? Porque a pessoa que está cumprindo com a sua obra, ela não vai mais estar tão disponível como ela era antes.
porque o movimento dela na vida, né, tem uma proposta de self, de individuação, que ela está construindo um legado que não é dela, não é para ela, é algo que vai além dela, que transcende ela. Então, muitas vezes, quando isso acontece dentro de famílias, né, que é os casos mais fortes, né, a- é normal, não estou dizendo 100% das vezes, mas acontece muito separação por causa disso. Separação da família, você está dizendo Do casal, do casamento. do casal. É, Oxe. exatamente. Porque o Porque a pessoa se outro. empodera de si, ela não precisa mais do outro, como se fosse um negócio Não, assim, não ela é que se não empoderou precise de. mais do outro. Não, não, não é isso. Não é isso. Mas o tempo que antes se tinha vai ser Sim, dividido vai. pela dedicação da sua obra. Aham, Entende? aham, Então, quando o outro não consegue reconhecer isso por não ter desperto em si, né, não engaja junto com o outro em sua obra, né? E aí há aquele conflito não estamos mais alinhados como casal, ele está indo para um lado, eu estou indo para o outro, né? Mas não tem nada a ver isso. É muito difícil um casal tá indo para um lado, para o outro que casou, que, né? ah, casou partindo de que tem valores em aham. comum, né? Que querem Sim, construir sim. coisas, que tá ali um apoiando o outro, né? Agora, pessoas que não tem Aham. nada a ver, cada um vai para um lado, vai para o outro, é porque nem tinham valores comuns, Ah, sim, sim. Aí né? descobre algo que não tinha visto antes, né? Tipo assim. Então, por exemplo, a minha esposa resolve fazer uma faculdade e isso vai tomar um tempão da vida dela, É, né? Aí é. eu como marido que amo, né, reconheço a importância disso, vou dar o melhor para ela conseguir fazer aquilo sem culpa, entende? Sim. Aquilo é a Aham, obra dela. aham. Ela descobriu Sim, o caminho dela. Por que que eu vou atrapalhar isso? Que egoísmo é esse de eu atrapalhar o outro, entende? E vice-versa. Eu conheci, na época da faculdade, uma colega minha, né? Ela disse que quando ela estava, quer dizer, foi ao contrário. O marido dela sempre quis ser policial, né? E ele tinha uma vocação para isso, né? Ele gostava de ajudar as pessoas, de ajudar, né, a construir uma sociedade mais pacífica, né, com menos uhum, criminalidade, tudo isso. E aí ele queria ser policial, né? E para isso precisa estudar, precisa treinar, precisa fazer um monte de coisa. E eles tinham um filhinho, uma filhinha. E aí o que que ela disse para ele? Inclusive é Lucas o nome dele agora que eu lembrei olhando ali. Ela uhum, disse: Amor, vai e faz. Com o que eu ganho, eu vou cuidar do nosso sustento. E tu vai se dedicar para passar na polícia. E tu vai dar o teu melhor. Não se preocupa com nada, né? Ele foi, passou na polícia, muito bem. E aí ela passou um tempo e disse: Amor, eu tô sentindo a exigência, né? Eu quero fazer faculdade. Quero fazer naturologia. uhum, Eu sempre gostei dessas coisas naturais, de plantas, tudo. Eu quero ajudar os outros com isso. uhum, E aí ele disse para uhum. ela: agora é minha vez. Larga o teu emprego e eu vou dar conta de tudo e tu vai fazer aquilo que é importante para ti, né? Mas por quê? Tem Não, valores puta juntos, exemplo bom. né? Um Construíram segura, algo o outro sólido ali. segura, ter a paciência de ver o outro suceder, né? Porque você tem que estar maduro, né? Exatamente. Não ter Exatamente. inveja, não ter ciúmes, não sabotar o coleguinha, Exatamente. inventar várias Né? coisas. Então, isso é uma questão que eu esqueci de botar aqui, mas que é muito importante, porque a gente acha que, encontrei o meu lugar no mundo, essa é a minha obra, isso que me realiza,
mas a gente acha que não vai haver conflitos. Não conflitos no sentido de que eu tenho que enfrentar os meus desafios, a minha sombra. Hum, Voltou, Voltou. voltou. Beleza, deixa eu compartilhar aqui de novo. Você parou na parte, tava falando do casal, não é que a gente não vai compartilhar valores, alguma coisa assim. É que quando a gente desperta para aquilo que é nosso, né? Isso gera um, um conflito porque Tá tira conflito. o casamento do comodismo, da zona de conforto. Então vai desacomodar, porque vai precisar ser construída uma nova rotina, novos hábitos, né? Para a pessoa conseguir atender aquela exigência, Sim, né? faz sentido. Então é importante lembrar, porque isso também pode aparecer muito em consultório em relação a isso, né? Esse reajuste, né? Essa conversa, esse diálogo de pôr o outro na mesma página também, ver a importância que é para você, né? E tá ali comunicando, né? E falando, puxa, isso aqui, ó, encontrei um caminho que é melhor, tudo. Quando você sente, você escuta o outro, você tem empatia e tudo, aí você quer ajudar, você quer fazer parte, mas tem um custo, né? Realmente, tem um custo de atenção, tem um custo de estudo, e aí você vai se adequando, vai conversando e vai alinhando o que que é bom para a família também. Ainda mais se tem filhos, acho que é um pouco mais difícil também, né? É mais difícil, mas a gente sempre tem que lembrar que nós somos exemplos. Se eu não mostrar para o Tá. meu filho, para minha filha, como realizar um sonho, como é que ele vai aprender isso? Hum, Se eu não faz mostrar para o sentido. meu filho, para minha filha, que para eu construir algo que tenha significado, eu preciso me sacrificar, entende? Aham, Né? Então, faz é sentido. interessante a gente pensar sobre isso, né? Que hoje se pensa muito nessa educação que não frustra, Ah, né? gente. É, é. Né? Que não Sim, pode magoar, chatear a criança, né? Só que tu tira essa parte negativa, só que tu vai ter que, né, camuflar e calar todo o resto, né? é É como complicado, Jung traz, não existe luz sem sombra, nem sombra sem luz. Se tu verdade. quiser esconder a tua sombra, tu vai estar escondendo a tua luz junto. Tu não vai conseguir desenvolver os teus potenciais, o teu eixo central do ser, porque tu não está olhando para o teu eixo central de conflito, né? Uhum. Então é um preço a se pagar. Não quero frustrar os meus filhos, não quero É. de vez em quando ele ficar me esperando ou não ter a presença naquele momento que ele gostaria. Eu vou estar sempre do lado dele, mas eu não vou estar ensinando tantas coisas que também é importante para a vida dele, que só é possível através de exemplo, Isso. É. entende? É porque, além de tudo, faz sentido, faz sentido. O exemplo É, sempre vai ser a melhor forma de ensinar, né? E faz sentido, né? é, Desde que a criança também entenda, né, o que você tá ali, né? Talvez acho que o diálogo é bom nessa hora também, né?
Depende da compreensão da criança, né? Mas E que é muito rasa muitas vezes, porque a criança não pega o contexto. não, Ela, ela só olha aquilo ali, ela não entende o todo que está é, por trás daquilo é, ali, né? isso é E aí verdade. isso aqui é um aspecto do desenvolvimento da vocação, né? Que é o que a gente vai chamar de ferida sagrada. Depois a gente vai olhar Hum, nessas coisas, mas é o que que eu faço daquela ferida. E aquela ferida tem um propósito dentro da minha vocação, entende? Aham, Querendo ou não, te pegando como exemplo, claro. querendo ou não, tu e o Caio, por mais que seja dolorido, tenha sido chato, as questões negativas, querendo ou não, vocês só chegaram onde vocês chegaram, essa capacidade de construção de vocês, por reflexo dos teus pais. Sim, 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 Esse é o sim. Um puto legado deles. exemplo. Agora, cabe a ti a tirar a deturpação desse É. legado e olhar a luz disso. Porque eles plantaram uma Sim, força aí dentro, sim, sim, através de uma ferida. E quanto mais tu olhar essa ferida sim. como algo sagrado, mais tu vai despertar essa força que está aí dentro. Essa capacidade de criar, de construir, de abundância. Aham, aham. É que teve muito exemplo de força, de tudo, né? Isso traz muita coisa. É que ele não ficar fixado no ponto ali, né? Fazer, Né? usar essa, canalizar essa força, essa, tudo que foi construído por um caminho agora mais individual, com mais propósito, mais que É, ressoa mais com o ser, né? exatamente. Mas usar dessa força, usar dessa construção, né? Hum, é isso aí. Mas isso aí a gente vai falar mais depois, tá? Certo, vamos. Então vamos seguir. Quero terminar pelo menos essa primeira parte, daí depois a gente fica Tá, com os 4 pilares ali, para a gente terminar a tá. semana que vem. Então, cada ser humano tem uma essência única e um potencial a ser realizado. No entanto, a vocação não surge de forma automática. Muitas vezes leva tempo para que a pessoa descubra sua verdadeira natureza e o que pode oferecer ao mundo. Não é que a gente já, querendo ou não, já falamos sobre isso hoje, mas só reforçando, né? Por que que ela não surge de forma automática? Talvez aqui a frase não tenha sido construída corretamente, mas ela pode não surgir de forma automática. Não é que ela não surja, mas pode não surgir, né? Então tem aquelas pessoas que já nascem sabendo o que para que veio ao mundo. E tem aquelas pessoas que vai descobrindo na medida que É, vai vivendo a própria vida, né? Mas é importante saber que nós nascemos como ser humano, nós nascemos na existência. Lembra que a gente já falou sobre isso? A gente não nasce como essência, a gente nasce como existência. A gente vai descobrir a essência. Então, por nascer como existência, a sociedade, a família, a cultura exerce muito peso dentro de nós, né? Então descobrir a verdadeira natureza, né, de nós é difícil, mesmos né? é um trabalho árduo. Leva um É tempo. difícil. Voltamos lá aos 3 anos da parábola, né? Leva um tempo, leva uma dedicação para tu descobrir isso, um autoconhecimento, né? É Também. porque vem tantos conflitos já da cultura, do environment, da família e de tudo, que aí você precisa reorganizar isso, ressignificar tudo isso, para depois falar, puxa, e agora? Qual que é o próximo passo? Ah, ou, não, na pior é assim, ó. Você vai descobrir tudo, da natureza, da família, tudo aí, ainda. Aí você fala, pronto, agora eu já resolvi tudo. Então, agora eu tô bem. Não, mas eu tô me sentindo ruim. Eu resolvi tudo, mas eu não tô bem ainda. O que que é, né? Aí você vai ver que tem. É, tipo isso, né? É isso aí. É Exatamente. uma caminhada, uma longa jornada. É uma jornada. Então, a vocação é o É, chamado da essência humana na busca de se manifestar na matéria. Descobrir a própria vocação é evocar o propósito de vida que traz em seu íntimo, é se conectar com aquilo que veio professar.
né? Então a palavra vocação vem desse evocar, né? Evocar a essência, né? Trazer de dentro para fora, né? Trazer o seu íntimo para fora, aquilo que, né? A fruta que tu veio oferecer para o mundo, né? Ou aquilo que tu vem professar, né? Aquela palavra que é só tua, que só tu pode falar aquela palavra, né? E, e aí vem a palavra profissão, né? O que que é a profissão? Profissão vem dessa palavra professar, que é diferente de trabalho. Trabalho é trabalhar, né? Tu vai oferecer um tempo, né? Do teu esforço, do teu suor, da tua energia. Isso é trabalho. Seja dentro de casa, eu vou oferecer um tempo para ajeitar aqui dentro de casa, para fazer alguma coisa ali. Isso também é trabalho, né? Sim, E vou trabalhar também para uma empresa para ganhar dinheiro. Ou seja, o trabalho ele sempre tem esse retorno de algo. O trabalho está voltado para si. Seja porque eu vou arrumar aqui a casa, eu tenho um retorno de uma casa organizada, me sinto melhor. Vou trabalhar para uma empresa porque eu preciso de dinheiro para sobreviver, né? sim. Então é o uso da tua energia para ter uma recompensa. Isso é trabalho. Profissão está mais relacionado à vocação. Então, profissão está relacionado àquilo que eu venho professar ao mundo. A palavra que eu vim entregar para a humanidade, né? Mas tem uma característica de ganhar dinheiro também, a profissão, né? Então, eu ganho dinheiro, mas o que importa é que não é o dinheiro. Uma pessoa que está alinhada com a profissão e que parte da vocação, o dinheiro é só uma consequência. O importante é aquilo que ele está Sim. fazendo. É o propósito daquilo ali que é maior, entende? E o dinheiro Aham. acontece nesse caminho porque é uma troca de energia que faz parte dessa existência, né? Então, trabalho não está relacionado à vocação, porque trabalho é algo fechado em si mesmo. Eu trabalho porque eu tenho um retorno. Profissão, que está relacionada a essa palavra professar, ele, o movimento não é fechado em si mesmo. O movimento da pessoa que está construindo uma profissão, né? Ela está relacionada com o adulto maduro, é aquele que dá, né? O movimento do adulto é dar, não é querer receber. Receber é uma consequência, nem se pensa nisso, né? É oferecer, é dar, é se entregar, é ser ativo na sociedade porque tu sabe que tu tá, né, fazendo uma diferença ali. Isso é a profissão. É fazer uma diferença na sociedade, mas vai ter um retorno financeiro ali, porque essa é a característica da profissão. Mas não é o que tu tá pensando, tu não tá fazendo aquilo para ter o retorno financeiro. A primeira coisa, né? É a primeira coisa. Hum. Exatamente. Tá? Mas a vocação, e aí trazendo esse slide, né, se alinhar com a vocação, não necessariamente se refere a seguir uma determinada profissão também, embora a vocação seja um grande norteador do caminho profissional que cada pessoa pode exercer. Contudo, no caminho de desenvolvimento pessoal, se torna importante realizar a vocação, mesmo sendo pela via do hobby e ou do trabalho Uhum. voluntário. Tá? Então, eu conheci um interagente meu, ele tinha um talento para fazer esculturas em madeira, É, que né? legal. E aí, uma vez ele me mostrou. Você conhece aquele jogo, o jogo naquele filme Jumanji? Ah, sim! Sim, nossa, sei, sei. Aham. Que tem um tabuleiro, uma caixa assim de Era, tabuleiro que abre, né? Daí tem umas pecinhas ali aham. dentro. Ele fez aquilo em madeira, ficou igual, Hum, perfeito, muito lindo fica, que incrível. né? E aí ele diz que ele faz isso para presentear as pessoas que ele gosta.
Ah, que bonitinho. Ah, Dá, legal. dá de presente, né? Legal. Então, o hobby, ele construiu a vocação dele, né? Aquela habilidade, aquele dom. Ele não quis ser, como é que é, carpinteiro, trabalhar com madeira, essas coisas. Ele não quis. Aham. Mas a exigência está sempre ali. Então, tu precisa expressar de alguma forma a fruta que tu veio dar. E aí ele fez hobby, né? Interessante. Então todo dia ali ele faz algum trabalho em madeira, tudo, e presenteia as pessoas que ele gosta, aniversários, datas comemorativas, né? Então deve ser legal conhecer ele, né? Porque tu vai ganhar uns presentes bem interessantes, Né? Muito legal. Não, muito legal. né? Ou fazer trabalho voluntário também. É interessante Sim, para desenvolver a vocação, realizar essa vocação, tá? Mas tu quer unir o útil ao agradável, tu vai para a profissão, né? Porque ao mesmo tempo tu tá realizando a tua vocação, tu tá fazendo a diferença na comunidade e tu tá ganhando o financeiro, porque a gente precisa sobreviver de qualquer forma, é. Não vai dar pra né? fugir disso aí, vai dar? É. Pega, pega o Chico Xavier, por exemplo, como exemplo, né? E a vocação dele era o Não. trabalho que ele desenvolveu dentro do espiritismo, né? Sim, Mas sim. Surreal. ele se aposentou como funcionário público. Ele Funcionário nunca público, deixou de sim. trabalhar, porque ele precisava ganhar pão dele, Muito né? louco, né? E Os ele não espíritos ia não perdoam utilizar o essa daí, não. espiritismo por ganhar pão. Oi? Não, muito louco, né? Como que lição, né? Tipo assim, ele ganhava muito dinheiro com os livros, assim, teoricamente, mas nada ia pra ele. Nada ia pra ele, era só o salário dele ali do É, Caracoles. É muito louco, né? É muita exatamente. evolução, né? Uhum. Mas são a escolha porque ele entendia que a vocação dele tinha que ser um trabalho voluntário. Mas eu preciso viver, né? Eu tenho que De um ganhar. comer, tenho É, conta a pagar, então vou trabalhar, sim, sim. né? Ok? Né? Mas são escolhas e está apropriado dentro do caminho dele. Agora tu pega o Divaldo Franco, Divaldo, é Franco, né? Isso, Divaldo Franco. É isso mesmo, é Divaldo Franco. Né? Ele não trabalha, É verdade, né? Ah, tudo bem, né? agora também. Acho que, mas a história dele não, né? Foi mais na. Ele É chegou a verdade. trabalhar como funcionário Ah, no público começo. também, É verdade, no comecinho, é verdade. mas daí como ele se tornou palestrante, muito requisitado, fazendo conferências, várias coisas, ele parou. Mas eu não sei te dizer o certo, mas eu acho que ele deve receber algum valor também, né? Talvez a comunidade lá, a mansão Do do, caminho. do caminho, né? Deve suprir as necessidades básicas dele, mas, ao mesmo tempo, supre as necessidades básicas por uma obra gigante que ele construiu, né? Que Não, está surreal. fazendo, É né? Então, surreal. Eu acho que deve ser separado. Ele deve ganhar dinheiro, alguma coisa das palestras, alguma coisa. deve ser E alguma coisa aí o assim. resto, o que entra, deve ter uma separação aí, Deve alguma ter. renda dele, né? E que é loucura, É, né? é, né? Mas é muito louco, né? Ele psicografa todos os dias. Que loucura, né? Ainda? Aham. Com Não, aquela agora eu não sei, idade? porque ele tá. Agora tá capenga, coitado. Tá pra morrer o homem. Ele falou que a Joana de Ângeles lá disse que é para ele se preparar para o desencarne, né? Gente, o homem tá velho, tadinho, mas fez muita coisa. Pô, mas Muita tá coisa. bem, né? 96 anos e Você tem que tá, estar. tá lá em pé, né? Jesus. Né? Eu acho Muito muito legal o louco. jeito que ele fala. Ele traz umas palavras que a gente não usa nunca, né? Não. É bem legal. É. É, o espiritismo tem esse quê de trazer palavras, de trazer as coisas. Eu falei, mãe, mas por que que eles não fazem mais simples? Ela, filha, eles falam que o nosso vocabulário é muito pobre. A gente é muito simplista. O vocabulário tem que ser melhor, maior. Só que isso é o mínimo que a gente poderia. Ele falou que É, eles se rebaixa muito para conversar com a gente. Caramba, imagina. hein? Caramba, hein? Tamo atrapalhado mesmo. É. Engraçado. Mas então sempre é interessante pensar nisso, porque vai vir no nosso consultório aquela pessoa que, pô, né, descobri minha vocação, as coisas que eu quero fazer, o meu talento, quero desenvolver isso.
mas o contexto de vida dela não permite que ela pare o trabalho dela para viver da vocação Ah, dela, sim. né? Mas é Tá. importante para o desenvolvimento pessoal dela realizar a sua vocação. Então, que seja através de um hobby, de um trabalho voluntário. Então, nós podemos incentivar a É. pessoa, né, É trazer para a fazendo esse realidade trabalho. também, né? Trazer para a realidade dentro do que é possível, né? Tipo assim, não dá pra gente viver na Exatamente. fantasia, né? Ah, eu criei um mundo aqui dentro da minha cabeça e vou viver esse mundo. É, Também não vai funcionar, vai dar uma desassociação da sociedade, né? Então exatamente. é ampliar e tentar ir encontrando e caminhando para o caminho que dê certo, né? É, e tem Uhum. uma transição, não adianta, não dá para abandonar uma coisa. Ah, tenho um salário que paga minhas contas, eu não tenho nenhuma reserva de emergência, eu não tenho nada. Ou ela faz um planejamento de tipo, puxa, vamos juntar um dinheiro, e aí separa por 3 meses, que é o tempo de você talvez conseguir alguma outra coisa. Então vai ser Uhum. difícil. Ou não para, vai mandando currículo, estuda quando pode, e aí. É, não, tem que pensar cauteloso, porque a gente não tem como. A sociedade tem Exatamente. demandas É, físicas, físicas, não tô, né? é. Faz parte da dimensão que nós estamos, tem as necessidades É, físicas e precisamos suprir, é. né? Não vai dar pra fugir dessa daí, não. Né? Ai, meu Deus, o que que é isso aqui? Tu tá vendo isso aqui que apareceu na tela? Não, não, Não? não. Apareceu. Tô Deixa vendo o slide só. eu ver. Consegui tirar. E aqui, para compreender melhor a vocação, precisamos avaliar os pilares que a compõem. O desenvolvimento de cada pilar ajuda na conexão com a nossa vocação. Os pilares são os nossos talentos, né? Talentos não é só aqueles talentos artísticos, depois a gente vai ver, aprofundar mais isso. É o espaço de desenvolvimento, ou seja, qual é o nosso espaço que os nossos talentos vão se desenvolver. Os valores que nós queremos viver vai se desenvolver, né? Então a gente vai olhar para isso também. Os valores, né? Então é importante pensar, né? Que valores de vida eu quero viver, que valores de vida eu quero, né? Ser exemplo para as pessoas, né? E a ferida sagrada, ou seja, a minha ferida, o meu eixo central de conflito, me convoca a quê nessa vida, né? Por trás dessa ferida, o que que tem de sagrado? Qual é a proposta dessa ferida para o meu crescimento? Então, a gente vai olhar para esses quatro pilares para nos ajudar a pensar sobre o nosso caminho nessa existência, sobre esse chamado, né, da nossa essência que quer se mostrar. Não? Certo, senhorita? Certinho, Léo. Certinho. Tá buenas. Não, muito, muito interessante, né? E a gente vai cada vez vai caminhando mais, né? Muito Essa é a bom. proposta. A gente tá com quantas aulas pra frente? Eu fiquei, tô até, já tô. Mas não que tenha problema isso, porque dava pra estudar a vida toda, né? Não dava, Oi? não, né? Vai ter que, né? Quantas aulas a gente tá pra frente? Como que tá nosso planejamento? Tem, tem agora essa, cada aula é dividido, cada tema é dividido em duas aulas, né? Então agora a gente está na aula da vocação, que é essa semana e semana que vem. Daí depois nós Perfeito. vamos entrar na parte da clínica, propriamente Uh, dita, né? Então ah, nós que vamos legal. pegar, então nós vamos falar sobre os sonhos, vamos falar que provavelmente vai ser dois encontros, né? Sim, Vamos, fa- sim. eu vou organizar bem isso para ti. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Depois você Daí vai vê. ter as técnicas, né? Então, sonhos, acesso ao inconsciente, consciência corporal, então dos sonhos, imaginação ativa, que são as técnicas que a gente mais vai se utilizar. E aí nós vamos falar sobre a Aham. anamnese, né? E aí
tu vai procurar uma pessoinha para atender para a gente começar a supervisão. Show. Então, essa parte teórica de base, né, a gente está finalizando aqui, para então ir para as técnicas, anamnese, né? E aí tu está mais preparada para começar o atendimento. Sim, sim, sim. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, Tá? fechou. A gente pode fazer consulta essa sexta também? Essa sexta, deixa eu ver aqui, peraí. Vê se você está disponível. Oi? Pode, pode. Tá bom, meu amor. O Caio pediu pra eu fazer amanhã e ele vai fazer na sexta. Caio, Porque. sexta. E... Pera lá. Mas, meu amor, você faz a terapia e depois você trabalha a vida. Você marca a terapia um pouco mais cedo, meu amor. Você vê. Mas posso deixar marcado sexta ou não? Tá bom. Tá ansioso Oi? pra ir lá. Tá ansioso pra quebrar a parede. Pra ir lá Ah, começar com o lugar lá. Então amanhã fica. Eu tu? faço. E sexta eu caio. Se tiver alguma Caio, tá. alteração de horário, ele vai falar com você. Tá, beleza, eu já deixei anotado Fechou? ali. Certinho, senhorita. Show. Certinho, Léo. Certinho. Achou que ia ter Whatever. um doce agora,